Fran, vamos tratar aqui ainda das repercussões e de algum desdobramento da informação que está trazida hoje no nosso jornal, está no nosso portal também, e foi aqui a reportagem do Manuel Marçal, explicando como alguns caciques políticos do PT estão preocupados com a ausência do presidente Lula em Minas Gerais. E especialmente essa história de daqui a pouco apertam as coisas, não dá para vir. Ok, vamos considerar o episódio específico de saúde do presidente da República, que não pôde fazer algumas outras atividades, perfeitamente. Mas não veio ainda e não há uma previsão concreta de quando isso aconteça. E qual é o impacto direto que isso pode ter, por exemplo, nos planos do PT nas eleições municipais de 2024? Os prefeitos podem acabar ficando insatisfeitos também? Pois é, Ibrahim, é justamente essa questão central, essa insatisfação dos prefeitos. Ontem a gente falou sobre caciques políticos, sobre que o presidente decidiu aí começar, as viagens pelo Brasil, pelo Nordeste, diferente do que tinha sido anunciado por interlocutores inicialmente, de que ele iria até Minas Gerais. Ontem você também entrevistou o presidente do PT de Minas, que quando você questionou, se tinha previsão, ele até falou, boa pergunta. Então, isso tudo já mostra o tom, como que tá. E, Ibrahim, uma das principais insatisfações, ela mora aí mesmo, em Contagem, por exemplo, porque a prefeita Marília Campos, ela em Minas Gerais é a cidade onde o PT possui aí a maior prefeitura, Então, há uma insatisfação pelas apurações também do nosso repórter Manuel Marçal, justamente porque até prefeitos que estão vindo aqui para o Palácio do Planalto em busca de agendas e que estão aí na frente de cidades importantes também do ponto de vista de números e tudo mais, também estão sendo ignorados quando vem para Brasília. E eu nem estou falando só do presidente Lula, tá? A gente também coloca nesse bojo os ministros de estados. E aí a falta, o presidente não grava vídeo, esse tipo de coisa, tudo isso tem irritado a militância, irritado também prefeitos e prefeitas, e principalmente porque uma das preocupações é que, enquanto se tem aí, digamos que esse distanciamento do Lula por enquanto, o ex-presidente Jair Bolsonaro e a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro têm aproveitado e rodado o país justamente buscando aí mais filiados e também dando um afago, Aqueles que querem ser candidatos a prefeito, a prefeitos, que querem ser candidatos aí a câmaras municipais. Então tem essa preocupação, porque a avaliação interna é de que esse ano também vai ser um ano de polarização política. Na verdade, a gente pode pensar assim, que ano que não vai ser, um ano de polarização política. Mas a preocupação é porque é o seguinte, a direita, vamos dizer assim, tem se movimentado bastante, e desde o ano passado, e a esquerda entende a prioridade de Lula no ano passado, de viajar pelo exterior e tudo, mas esperavam que pelo menos ele e a equipe do Palácio do Planalto fossem mais claros em relação à estratégia, em relação aí qual vai ser a participação do presidente de fato nos municípios. Porque, Ibrahim, veja só, se até na maior cidade onde o PT tem prefeitura em Minas não está tendo esse prestígio, quem dirá em outros lugares, não é mesmo? Fran, eu fico pensando muito na perspectiva, claro, física do que o presidente Lula pode fazer. Talvez prefeitos que tenham se acostumado com ele transitando pelo país com maior frequência não vão conseguir vê-lo fazendo isso, considerando que ele ainda teve uma agenda muito extensa no ano de 2023 de compromissos internacionais, somado às necessidades internas que evidentemente foram reduzidas. Mas aí eu tô do lado daqueles que tá mencionando o ponto de, se o presidente não faz, ele tem uma quantidade muito expressiva de ministros e de ministérios que poderiam fazer exatamente esse papel. Não dá para comparar a presença e o tamanho do que é o presidente da República pelo seu histórico, tendo ocupado mais de uma vez a cadeira de presidente, com os índices de aprovação que teve, ainda que exista rejeição, comparativamente com determinados ministros que poucas pessoas numa cidade vão conhecer. Mas acho que a estrutura ministerial, a estrutura do Poder Executivo, ela se faz presente mesmo que o ministro seja desconhecido. Então você chega, tem mobilização de segurança, alguém avisa o prefeito formalmente, alguém diz para um secretário daquele município, você mobiliza a Câmara de Vereadores, aí todo mundo mobiliza aquela claque. Então há possibilidades de fazer.
talvez o governo de fato não tenha achado o caminho político para fazer isso, porque não dá para fazer só a visita do ministro por visitar, né? Tem que ter obra do PAC, tem que ter obra, tem que ter recursos empenhados, tem que ter alguma coisa para apresentar naquele município, né, Fran? É, exatamente, Bray. Tanto é que também tem essa pressão no sentido assim, presidente, você não vai vir? Manda algum ministro do núcleo forte, vamos dizer assim, né? O ministro da Educação, o próprio Rui Costa. Então tem isso também. Mas aí é interessante porque ontem, depois que a gente conversou também, um dos auxiliares do Palácio do Planalto revelou, né, sob anonimato pro Manuel Marçal, justamente o seguinte, quem está fazendo a agenda dele é o núcleo de São Paulo, são os paulistas. Então, assim, a gente vê também essa briga interna lá dentro, porque é isso, né? Cada um vai puxando sardinha para onde convém. Então, assim, o que está faltando também em certa parte, Brainha, a gente pode colocar nesse tabuleiro, é de uma pressão maior também dos caciques políticos mineiros de chamar o presidente mesmo, além do bairrismo ou nada do tipo, mas é o seguinte, o segundo maior colégio eleitoral, sim, aqui, por exemplo, em Belo Horizonte, o PT, se tiver mesmo candidatura própria, vai enfrentar, por exemplo, o Bruno Engler, né? Então, assim, de fato, essa polarização, esses palanques estão sendo montados, então tá faltando isso. E são 38 ministros, né? Como você disse, se mobilizam quando tem agenda. Agora, o que não está claro é qual vai ser a estratégia do PT para esse ano. E, na verdade, não está claro nem para eles internamente também, pelo que a gente tem conversado aqui, Brahim. Vai ter pano para manga, especial no ano de 2024, em que presença de cacique político em cidades ou regiões com eventos faz a diferença. O campo da direita, o campo do ex-presidente Jair Bolsonaro, está fazendo pelo menos o que alguns dos seus aliados esperam.